Aos teus pés lançamos nossa adoração, somos vivos para teu louvor, pois tu és digno, digno de receber a glória, a honra e o poder. Sim, tu és santo, santo, santo é o Senhor que era, é e há de vir. Nada se compara a ti. Tudo que somos, sonhos, dons e talentos, nada se compara a ti. Tudo que temos, bens, grandes projetos, nada se compara a ti. Aos teus pés lançamos nossa adoração, somos vivos para teu louvor, pois tu és digno, digno de receber a glória, a honra e o poder. Sim, tu és santo, santo, santo é o Senhor que era, é e há de vir. Nada se compara a ti, pois tu és digno, digno de receber a glória, a honra e o poder. Sim, tu és santo, santo, santo é o Senhor que era, é e há de vir. Nada se compara a ti. Pois tu és digno, digno de receber a glória, a honra e o poder. Sim, tu és santo, santo, santo é o Senhor que era, é e há de vir. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras,
paz, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Bom dia, família de Deus. Você sabe que a gente lá na Bíblia, o apóstolo Paulo, que é um dos principais escritores lá do Novo Testamento, vai dizer assim que nós somos família de Deus, corpo de Cristo, como se fosse nós somos um prédio, né? Ele vai comparar, dizer que nós somos um edifício. Quer dizer, a igreja não é esse espaço aqui, ó, essas paredes que a gente faz. Sabe quem que é a igreja? É aqui, ó. Somos nós, cada um de nós que estamos aqui formamos essa igreja. Então, quando a gente fala da igreja, a gente fala que a gente não é que a gente vai à igreja, né? É que a gente está aqui, deu 10h30, a igreja está chegando nesse lugar que é o lugar que a gente está. Então, que bonito que é isso, né? E a gente vem para louvar, e a gente vai começar hoje
lendo um trecho de um salmo. Vamos ficar em pé, vamos exercitar, vamos já ficar de pé, que nós vamos começar já a cantar e já vamos levantar nossos corpos daí da cadeira, quem puder. E a gente tem aqui esse Salmo 113, de 1 a 3, vai dizer assim, vamos ler juntos, todos nós? Fala assim, ó, aleluia. Que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. Olha só, desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Vamos repetir esse último com força? Vamos lá. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Amém? Vamos começar assim? A gente vai cantar uma música que ela é antiga, mas ela fala exatamente sobre esse louvor. Ela é bem curtinha, quem não souber pode aprender, tá bom? Vamos lá, tio El vai começar e a gente vai bater as palmas. Vai lá. 1, 2, 3, 4, ei! Até o pôr do sol, que o seu nome seja louvado. Amém? Então vamos sentar um minutinho agora, eu quero chamar a tia Giovana aqui, que hoje vocês estão vendo que tem as nossas crianças. Bom dia, igreja. Hoje, né, um quarto domingo, a gente está aqui junto com as nossas crianças, mais uma vez, né, para adorar o Senhor, como comunidade. E no início, né, desse mês, a gente teve a Escola Bíblica de Férias das Crianças. E, se não me falha a memória, é a 74ª. Uau, né? Isso significa que é 74 vezes. É isso mesmo, tia Ruth? Isso mesmo. E nós recebemos 66 crianças.
E muitas delas foram crianças convidadas, amigos, colegas da escola, também de outras igrejas. E nós estudamos a parábola dos solos ou do semeador. E a gente aprendeu que a semente, ela é boa, ela é cheia de vida. E os solos podem ou não serem adequados para que essa semente germine, cresça, frutifique. E a gente também aprendeu que Jesus, ele também amolece o solo do nosso coração e o seu Espírito que ajuda, né, que trabalha, que aduba para que essa planta cresça. Não foi isso, crianças? E eu queria compartilhar com vocês agora o versículo de Mateus 13, 23, que foi um versículo que a gente memorizou. Diz assim: e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. E aí a gente estava observando o que cada solo, como que cada solo respondia. E esse solo bom, ele ouve, ele entende e ele produz. Vocês podem dar uma olhadinha lá, se não lembram como é que foi nessa parábola em Mateus 13 depois. O Tiago, ele compôs uma música na EBF, que foi a música tema. E eu queria que a gente cantasse juntos agora. Então, a gente vai ensinar para vocês. As crianças já sabem, então eu vou pedir que elas cantem bem forte, bem alto. E aí vocês vão aprender para a gente cantar mais domingo juntos também. E eu vou chamar a tia Raquel, que ela vai ajudar a gente com os gestos. E é muito legal. Então, quem aí se animar, né, a fazer o seu exercício diário aqui com a dança, louvando a Deus também. É muita timidez com essas tias. A tia Bianca também vai aqui ajudar a gente cantando. Então, vamos lá, tio Tiago? Todo mundo em pé, ó. Gente, vamos lá. Essa música tem uma peculiaridade que ela começa com um assovio. E aí eu não sei se vocês sabem assoviar, né? Tem gente que até depois de adulto não sabe. Então a gente tem uma solução para isso no final, mas por enquanto quem souber é assim, ó. As criançadas sabem como é que é? Vamos começar então? 1, 2, 3, 4, ei! Começa assim. Uma semente está procurando um lugar para crescer. Olha os gestinhos, gente. Vamos, coragem, façam. Bem escondida até poder germinar. Eu quero ser o chão pra receber o grão, a tua palavra no meu coração, pra ver crescer, crescer, crescer. Quero te ouvir, te obedecer, pra ver crescer, crescer, crescer todos os dias. O que eu quero ser, ó? Terra boa eu quero ser. No começo, uma semente. Uma semente está procurando um lugar para crescer. Será que o seu coração é uma terra boa? Bem escondida até poder germinar. Eu quero ser o chão pra receber
a tua palavra, meu coração, pra ver crescer, crescer, crescer. Quero te ouvir e obedecer, pra ver crescer, crescer, crescer todos os dias. Terra boa pra ver crescer, crescer, crescer. Quero te ouvir, te obedecer, pra ver crescer, crescer, crescer todos os dias. Terra boa eu quero. E assim, pra quem não sabe assobiar, pá, 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 pá. Facilitou, né? Pá, 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 pá. Mais uma vez, mais uma vez. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Muito bem. Podemos sentar mais um minutinho. E então a gente espera, né, que as histórias, brincadeiras, os estudos bíblicos, a comida, a atenção dos tios, tudo isso sejam sementes na vida das nossas crianças. E a gente agradece pela oração, pelo suporte, né, de toda a igreja que juntos, né, amparou também a Escola Bíblica de Férias. E aí eu queria agora apresentar para vocês um vídeo, né, mostrando para vocês um pouquinho de como foi a nossa Escola Bíblica de Férias. E aí depois do vídeo também vai ter, o pessoal já pode pôr o convite que a gente vai ter no domingo que vem. Estou aproveitando que os pais estão aqui, que a gente vai ter um encontrão, né, pós-Escola Bíblica de Férias. E, né, ao ver esse vídeo, que vocês também estejam adorando ao Senhor, né, pelo que Ele fez ali conosco, pelo que Ele fez nesses dias e está fazendo nas nossas vidas. Uma semente tá procurando um lugar pra crescer. Bem escondida até poder germinar. Eu quero ser o chão pra receber o grão, a tua palavra no meu coração, pra ver crescer, crescer, crescer. Quero te ouvir e obedecer, pra ver crescer, crescer, crescer todos os dias. Terra boa eu quero ser. Não podia acabar sem esse vídeo. Pode colocar o convite? E aí, ó, pessoal, então, domingo que vem, estamos esperando aí as crianças. Aproveitem, convidem os coleguinhas que foram na IBF para estarem domingo que vem aqui com a gente, tá bom? Lá no espaço do ABC Deus. E essa última pessoa, se vocês não localizaram quem é, assim, que estava jogando para cima, é o pastor Ricardo, viu? Cheio de saúde e energia ali com as crianças. As minhas costas que eu digo. Então,
para finalizar esse momento, a gente vai levantar novamente, né? Vamos ficar de pé e a gente vai cantar uma musiquinha que às vezes a gente canta no esmilinguido. E ele fala da presença de Jesus a cada momento, a cada dia. E como é importante, né? A gente caminhar juntinho com Jesus e ele vai cuidando também aí, né? Nos ajudando nessa caminhada, nesse frutificar. Vamos lá? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, a cada momento. Orar pelas crianças, e eu queria lembrar também, lá embaixo, se vocês passarem por ali, vocês vão ver um cartaz que tem ali, talvez vocês já tenham visto, e esse cartaz ele foi feito numa oficina que nós fizemos lá na IBF com as crianças, depois que elas passaram por ter ouvido muitas coisas, a gente pediu para elas criarem um salmo, uma espécie de resposta àquilo que elas estavam vivendo lá. E elas escreveram nos papeizinhos e colaram nesse cartaz. Então, vocês vão ver a riqueza que é a voz das crianças nos ensinando o que significa adorar a Deus e viver com Deus. Tá bom? Vamos orar por elas? Querido Deus, muito obrigado porque as crianças são esse sinal do teu reino, essa bênção, essa alegria. E é muito bonito ver como o Senhor fala com elas diretamente ao seu coração, como elas respondem em adoração, louvor e com a vida entregue para Jesus. Te agradecemos porque ali na CBF nós podemos ver isso, um pouquinho disso, e te agradecemos porque na nossa comunidade também podemos tê-las aqui no nosso meio, e isso é uma bênção. Pedimos que agora abençoe-as nesse momento que estarão ali ouvindo as Escrituras, cantando também, e que elas abençoem cada professor, cada pessoa que estará ali cuidando delas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. E as crianças podem descer. E nós podemos nos sentar, quem estiver por aqui. Eu queria convidar vocês a fazer mais um trecho de leitura bíblica, e antes disso, essa semana eu estava conversando com o Hugo, meu irmãozão querido, e a gente estava pensando em como que muitas vezes nós carregamos nossas ansiedades, e as crianças, graças a Deus, não têm, né? Elas estão vivendo no universo delas, é que elas ainda estão preocupadas com brincar, se divertir e comer.
E a gente, quando cresce, a gente vai colecionando preocupações, né? E essas preocupações podem estar no mundo, quando a gente lê as notícias relativas ao nosso país também, as coisas que vêm acontecendo, ou na nossa igreja, ou na nossa família tem alguém doente, tem alguém que precisa dessa... Ou com a nossa própria vida, né? Nosso próprio coração, a gente está... E quantas vezes a gente se esquece de que nós temos um Deus que ouve e que a gente pode orar, a gente pode clamar a esse Deus e falar, Senhor. Então eu quero confessar aqui que muitas vezes eu me esqueço de orar e de colocar essas ansiedades na presença de Deus. E eu queria ler esse salmo e ter um tempo para que a gente pudesse reconhecer isso, que o Senhor é aquele que nos ouve, e nós podemos colocar essas nossas ansiedades, podemos confessar os nossos pecados, e Ele nos ouve e nos perdoa. Vamos ler. O Senhor governa todas as nações. Vamos juntos. A sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que sejam companheiros de governantes dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz dando-lhe filhos. Aleluia. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, coloque no seu coração diante de Deus. Confesse e reconheça isso, que o Senhor se inclina para nos ver e para nos ouvir. Vamos cantar assim. Tudo que somos, dons e talentos, nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Você pode ficar de pé? Vamos cantar juntos, levantando. Aos teus pés lançamos nossa adoração, salmos vivos pra teu louvor. Pois tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Se tu és santo,
tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Tu és santo, santo, santo é o Senhor, que era, e há de vir. Nada se compara a ti. Só as vozes. Pois tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Tu és santo, santo, santo é o Senhor, que era, e há de vir. Nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Amém. Vamos sentar? Bom dia. Sabe, eu estava notando, né? Hoje, no início, nós tivemos as crianças junto aqui. Quando nós estávamos lendo o Salmo no início, não sei se é porque eu estava mais aqui na frente, mas eu ouvia mais as vozes das crianças do que dos adultos. E que bom que Deus usa a palavra do Senhor diretamente no coração das crianças. Então, a palavra do Senhor alcança, né, independente da idade, seja das crianças menores até, talvez, pessoas como eu. Hoje eu fiquei sabendo, né? 74, a Ruth falou que já foi em todas as BFs, então eu falei, estou tranquilo agora. O Senhor é santo, santo de receber toda honra e glória, e uma das formas que nós temos de estar dando glória ao Senhor é através da nossa reunião de oração corporativa. Então, nessa quarta-feira, dia 30, nós vamos ter a nossa reunião de oração corporativa da igreja. Todos estão convidados, é online, o link vai ser enviado normalmente sai na quarta-feira, no meio da manhã, ou no início da tarde, depois no final, você recebe os pedidos de oração. Então, se você não puder participar da reunião de oração, esteja se juntando, né, à igreja em oração com aqueles pedidos, a qualquer momento que Deus estiver colocando no seu coração também. Tá bom? E outro, o aviso que eu tenho, mais um, é sobre as pessoas que estão interessadas ao batismo. Então, nós vamos ter algumas reuniões de preparação para o batismo. Então, vai ser todos no mês de agosto, dia 5, 12, 19 e 26 de agosto. Quem vai estar dando esses estudos, e talvez eu não devia ter colocado a foto aqui, pode assustar alguns, tá certo? Depois eu fiquei pensando, acho que foi errado colocar a foto. Mas, de qualquer maneira, o pastor Ziel, então, vai estar dando esses estudos. E talvez, nós falamos sobre estudos sobre preparação para o batismo, mas talvez você nem sabe o que é o batismo, ou você não sabe se você quer ser batizado ou não. Mas é um momento onde você pode estar aprendendo. E não tem nenhum problema, né, participar dessas 4 reuniões, ou de uma ou duas, e naquele momento você sentir que Deus não está, você não se sente preparado para se batizar ainda, não tem problema nenhum. Então eu quero convidar, né, as pessoas que ainda não se batizaram, que sentirem o desejo de participar. Eu não acredito, eu não participei de nenhuma, mas diz que é 1 hora só. Eu nunca vi Ziel conseguir fazer alguma coisa em 1 hora, mas diz que é 1 hora só, das 8 às 9, tá bom? Então, se você tem dúvida, vai lá e participa para ver o que acontece. E o último aviso que eu tenho é sobre as pessoas que continuam indo ali no Exército de Salvação dominicalmente, e hoje eles estiveram lá e viram algumas necessidades. Necessidade de escova de dente, leite e também roupas de moletom, né? Então, essas são as 3 necessidades que vocês vão estar recebendo durante a semana, através dos canais de comunicação da igreja, e, se possível, então, estar trazendo no domingo que vem. Os moletons são roupas usadas, lavadas em bom estado, e depois a escova de dente e leite,
E aí, na semana que vem, nós já vamos... Então, no domingo, nós recolhemos e durante a semana as pessoas já levam também. Ok? Então, esses são os avisos de hoje. Eu gostaria de convidar o Valmir e a Ilone para estarem continuando nesse momento de adoração ao Senhor através da oração. Está um pouquinho. Está um pouquinho baixinho. Eu fiz um esforço para ficar assim também. Mas... Muito obrigado, irmão. Bom dia, irmãos. Oremos. Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, reunidos no teu nome, Jesus, para este momento de intercessão. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos nesse período de oração a Ti, Pai, pois o Teu Espírito Santo, que habita em nós, ajuda-nos a orar e a interceder. Senhor, oramos pelas nações em conflitos, pedindo a Ti que toque nos corações dos poderosos, para que parem de promover, através de suas decisões, sofrimento na vida de milhares de pessoas. Que eles possam, através do diálogo, chegar em um acordo de paz. Deus, temos acompanhado pela televisão, pelos noticiários, a tristeza que tem sido essas guerras, Pai. Nós clamamos ao Senhor por Tua intervenção. Queremos Te louvar, Deus, e agradecer, porque Israel começa a negociar a liberação dos corredores humanitários para a distribuição de alimentos para a população em Gaza. Pedimos, ó Deus, que os recursos humanitários cheguem até as pessoas sem nenhum risco à vida. Deus, nós temos visto e presenciado, que loucura, né? Pessoas sendo mortas por estarem querendo comida, Senhor. Tem misericórdia dessa situação. Mas obrigado porque as nações realmente têm cobrado isso de Israel, Israel tem realmente pensado a respeito. Então, Deus, coloque a sua poderosa mão sobre isso. Senhor Deus, queremos orar pelo nosso país, pelo Brasil. E essa situação tarifária imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Deus, nós sabemos da apreensão que está nos corações de cada brasileiro, Pai, sejam dos políticos, dos economistas, de pessoas que se debruçam a pensar sobre este assunto, Senhor, e a traçar estratégias para ter uma resposta para a sociedade. Misericórdia, Senhor. Misericórdia dessa situação. Tem misericórdia e coloque, Senhor, as Tuas boas mãos sobre essa questão. Acalme os nossos corações, pois confiamos em Ti. Pois essa situação, Deus, também chega a nós. E nós sabemos, ó Pai, que isso nos traz grande preocupação. Como foi falado aqui, Deus, às vezes nós ficamos muito ansiosos. Que Teu Espírito acalme essa ansiedade em nosso coração, Pai, e nos dê esperança. Senhor, queremos terminar agora esses pedidos de oração, agradecidos pelo Teu amor e Seus cuidados pelas nossas vidas. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Senhor Deus, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos tem dado. Somos gratos pela igreja, pelos pastores, pela palavra, Deus, que temos ouvido a cada domingo e que tem nos fortalecido. Oramos, ó Deus, pela IBF, ó Deus, que foi uma bênção, que o Senhor continue abençoando essas crianças, Pai, pelos professores, ó Deus, que estiveram ali cuidando delas, que essa semente que foi plantada, ó Deus, possa germinar. Sabemos, Pai, que tem muitas crianças, ó Deus, que hoje são adultos, que ouviram a Tua palavra em IBF. E que realmente, Senhor, essas crianças possam realmente crescer ouvindo a Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, pelo Teu carinho, pelo Teu amor que o Senhor tem dado a cada pessoa que tem se disposto. Também agradecemos pelo Ministério Infantil, pelos professores que dedicam esse tempo precioso ensinando a Tua palavra. Oramos também pelos grupos de estudo, pelas pessoas, ó Deus, que o Senhor abençoe mesmo, Pai, cada pessoa que traz a Tua palavra aos corações de quem precisa. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Também oramos, ó Pai, pela reunião de quarta-feira. Que o Senhor abençoe, Pai, aquelas pessoas que participam. Que o Senhor cuide mesmo, Pai, que o Senhor possa estar abençoando mesmo. Também oramos pelas pessoas que vão estar se batizando. Que o Senhor cuide mesmo, Pai. Obrigado, Deus, pela vida delas, pelo sentido no coração delas de poder tomar essa decisão para poder estar seguindo o Senhor. Que o Senhor os fortaleça e que elas lembrem sempre que o Senhor está ao lado delas. Apesar de muitas vezes termos crise, temos problemas, temos dúvida,
mas sabemos que o Senhor é Deus e o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor fortaleça e cuide de cada um. Oramos, Pai, agradecido no Teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor cuidará de todas as nossas petições, que o Senhor tenha misericórdia. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Quando a gente estava lá na EBF, teve uma das noites que a gente ia até a fogueira, né? E aí, no meio do jantar, acabou a energia. E a gente ainda ia fazer o louvor no salão, com as crianças e tal. E aí, o que a gente vai fazer? E acabou tudo, ficou tudo escuro. E aí, o pessoal da programação deu a ideia, vamos para a fogueira? E vamos fazer lá, tudo lá, o louvor lá, com as crianças. E aí a gente foi. Eu, o Haroldo e o Elvio lá tocando. E na beira da fogueira. E as crianças começaram a aproximar. E a gente cantou as músicas na fogueira e cantamos. E aí eu perguntei para as crianças assim, se elas queriam cantar alguma música, né? E aí uma das crianças, até lá de São Remo, ela falou assim, tio, canta aquela música Olhos Fixos. Aí eu falei assim, surpreendi. Eu falei assim, nossa, a gente nem cantou essa música no louvor com elas e tal, mas ele pediu para cantar. E aí a gente começou a cantar, e aí de repente eu olhei e o céu lá no interior, né, fica estrelado assim, né? E essa criança, ela estava olhando para as estrelas e falando, Senhor, me ajude a manter. E ela cantava, me ajude a manter os olhos fixos. E aquilo me deu uma consciência assim de que as crianças adoram, elas querem buscar Deus, né? E nos encheu de alegria ver aquela criança cantando, Senhor, me ajude a manter os olhos fixos em você, olhando para as estrelas e pedindo para Deus essa graça de continuar, né? E, então, vamos cantar essa música? Eu acho que ela é um chamado para nos preparar o nosso coração para isso, para a gente clamar a Deus que a sua voz seja mais ouvida que as outras, que a sua luz seja mais brilhante que as outras. Vamos ficar em pé? Seja mais ouvida que todas outras, que todas outras, que a sua face seja mais querida que todas outras, que todas outras para mim. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor, que possa responder ao seu favor. Que a sua presença, que a sua presença
seja mais brilhante que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor, que possa responder ao seu favor. Amém. Podemos sentar? Vamos ver se com o microfone ligado. Muito bem. Bom dia, queridos, queridas. Uma alegria estarmos juntos nessa manhã, celebrando esse culto ao Senhor e ter esse momento também para ouvir a palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura do primeiro livro de Reis, no capítulo 19, do verso 11 ao 13. Primeiro livro de Reis, 19, do 11 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Senhor, obrigado pela tua palavra. Reconhecemos que ela é um tesouro precioso do Senhor para o teu povo no passado e para nós hoje, tanto tempo depois, quando abrimos a mesma palavra. Oramos que o Espírito que trouxe a tua palavra no passado ao teu povo também esteja presente com a gente hoje, nessa manhã, nos ajudando, abrindo nosso coração, nosso entendimento, as nossas vidas, para receber a tua palavra em nossas vidas. Fazer as conexões que o Senhor quer fazer com a nossa própria vida. E nos dê a graça de responder em obediência, abertos à transformação que o Senhor quer fazer em nós a partir da tua palavra. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Bem, hoje nós seguimos com a série em Diálogo com Deus, né? Examinando esses trechos das Escrituras em que nós vemos Deus vindo até nós e dialogando com a gente, né? Ou seja, o Deus criador de todas as coisas
se revelando a nós a partir de uma conversa, de um diálogo, de uma interação com a gente, com nós, seres humanos. Também comento nessa introdução que a mensagem de hoje será naquele modo, senta que lá vem história. Quem é da comunidade aqui há mais tempo sabe, ou talvez se recorde, que eu fiz algo parecido em algumas mensagens no livro de Daniel e também em Jeremias. Ou seja, a ideia é de que nós ouçamos a história do que aconteceu na vida de um profeta em Israel chamado Elias. E ao ouvir a história, nós vamos buscar imaginar os fatos narrados naquela história. Naquele primeiro livro de Reis, na história que nos é contada nos capítulos 17 a 19 daquele livro. E ao imaginar essas cenas narradas na história, ouvindo a sequência dos acontecimentos, nós vamos buscar nos identificar com os personagens envolvidos. Nós vamos buscar sentir algo do que eles sentiram. Talvez nós vamos nos perguntar por que eles agiram do modo como agiram, por que falaram ou fizeram isso ou aquilo, e vamos juntos buscar dar algum sentido àquilo que aconteceu com eles, mas também buscando as conexões com as nossas próprias histórias pessoais hoje. Como daquela vez que a gente já... Outras vezes que a gente já fez isso, nesse modo de fazer esse momento da reflexão, eu vou propor certas pausas. Nesses momentos de pausas, vai ficar claro, porque vocês verão esse slide aqui, que vai aparecer na tela. Isso indica que há uma pausa. Vão ouvir uma suave música ali ao fundo. E nessas breves pausas, silenciosamente, cada um buscará se perguntar o que está acontecendo, o que eu estou ouvindo. Por que estão acontecendo essas coisas nessa história narrada aqui? Como que eu entendo isso que eu estou ouvindo? E aí vamos buscar deixar que a palavra de Deus nos fale de uma maneira fresca outra vez, em conexão com a nossa própria história pessoal. Combinado? Estamos juntos? Então vamos à história do que aconteceu na época de um profeta chamado Elias. Senta. Já estou sentado, né? Já estou sentado, pastor. Senta, que lá vem a história. Há muito tempo, quase 9 séculos antes de Cristo, havia em Israel um rei chamado Acabe, que foi considerado o pior rei que todos os reis antes dele. Que título! Que proeza! O pior rei comparado a todos os reis anteriores a ele. Uma proeza, podemos dizer, ainda mais considerando que Israel já havia tido reis ruins, que haviam errado muito aos olhos do Senhor, antes do rei Acabe. Para piorar a nossa história, esse rei Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel, a filha do rei dos Sidônios. E por causa desse casamento e da influência de Jezabel, não apenas Acabe, mas todo o povo passa a ir atrás de outros ídolos, como Baal e Azerá. Quando todo o povo estava enredado nessa infidelidade e idolatria, do nada aparece um profeta. Um homem chamado Elias. Ele vem de Tisbe, em Gileade, uma região montanhosa e relativamente isolada a leste do Rio Jordão. Muito tempo depois, ele será lembrado como um dos grandes profetas do povo de Deus. Alguns até pensarão que Jesus seria o próprio profeta Elias que voltou a viver entre eles. Mas não nos adiantemos muito com esses spoilers da história de Elias, ou de como ele será lembrado no futuro,
por agora o que nós temos é que aparece alguém que se diz e é percebido como profeta, e esse homem que aparece anuncia que não haveria chuva em toda aquela região pelos próximos anos, e assim ficou sem chover por 3 anos e meio. 3 anos e meio em que não houve chuva, que água e comida eram muito difíceis de encontrar. Aliás, a água e a comida vão aparecer com alguma frequência nessa nossa história. Seria bom a gente prestar atenção nisso. O Senhor envia Elias para o leste, junto ao riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Ele devia beber água do riacho, comer o que os corvos lhe trouxessem. E assim o Senhor cuida do seu profeta durante esse tempo de castigo, de falta de chuva em toda a região. Mas ali onde ele estava, o riacho também secou. E aí o Senhor diz para ele ir morar em Sarepta, perto de Sidom, onde uma viúva, que quase não tinha mais nada, iria ali então providenciar água e pão para o profeta. Ela tem medo, mas mesmo assim cuida dele. E ao fazer isso, nunca falta farinha na vasilha e azeite na jarra daquela viúva, até o dia em que o Senhor volta a enviar chuva. Mas nem tudo foi tão fácil assim. O filho da viúva ficou doente. Começou a piorar e morreu. O que havia de mais precioso para a viúva, o seu próprio filho, vem a morrer. O que leva a mulher a se perguntar e a questionar o profeta a esse respeito: por que veio? Por que veio para lembrar-me de meus pecados e matar o meu filho? Elias ora, clama a Deus pelo filho da viúva. E ele volta a viver. E isso faz com que a viúva reconheça que aquele homem Elias de fato vinha da parte de Deus. Ela reconhece que de fato o Senhor falava a ela, falava a gente naquela época da parte de Deus através daquele homem chamado Elias. Esse de verdade é um mensageiro do Senhor. Em uma época de crise nacional, de más autoridades, em uma época de infidelidade e idolatria, aparece um homem que diz entregar mensagens da parte de Deus. Ele anuncia que não haverá chuva. Sem água, sem alimento, parece que muitas vezes os castigos e os sofrimentos são experimentados como uma maneira de despertar as pessoas, para alertá-las a respeito dos seus próprios equívocos, dos seus próprios pecados. Nós nem sabemos os possíveis erros e pecados da viúva em Sarepta, mas a tragédia a fez se lembrar deles. Será que o momento difícil que eles passavam também fez com que o rei Acabe se lembrasse dos seus erros? Será que a tragédia da fome e da sede fez com que Jezabel se arrependesse da sua manipulação e da sua idolatria? Será que agora então todo o povo se voltaria para Deus nesse momento de dor? O que acontece quando de alguma maneira o Senhor nos lembra das nossas próprias faltas? O que nós fazemos quando há tempo e oportunidade para o arrependimento?
nós ouvimos ou não ouvimos as mensagens de Deus? O Senhor avisa Elias que voltaria a enviar chuva. Que bom, porque 3 anos e meio sem chuva, muita dificuldade, causando fome, provocando sede, levando sofrimento, mas enfim, esse alerta de Deus para o povo tem horário marcado para terminar. Ainda assim, infelizmente, ficamos sabendo que este castigo, a falta de chuva, não havia sido suficiente para reverter a infidelidade de Acabe e Jezabel. Com Jezabel, então, foi pior. Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor. Que bom que aí apareceu um outro personagem em nossa história, um homem chamado Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um homem piedoso que acreditava em Deus. E assim ele protegeu e salvou a vida de 100 desses profetas. 50 em uma caverna, 50 na outra, e ali forneceu alimento e água para eles. Falando em alimento, o rei Acabe e Obadias combinam então de sair para buscar comida, desejando pelo menos encontrar pasto para os seus animais. Eles combinam um de ir para um lado, o outro para o outro, e no caminho que Obadias, o administrador do palácio, vai, ele se encontra com o profeta Elias. Elias vê Obadias e diz assim a Obadias: vai e diga ao rei, Elias está aqui. Interessante que isso de onde está Elias também é um tema que vai aparecer ao longo da nossa história. Nós voltaremos a isso depois. Obadias diz a Elias que escondeu 100 profetas do Senhor. E essa é uma informação importante que vale a pena a gente guardar. Obadias conta a Elias sobre os 100 profetas que ele salvou. Obadias vai ao encontro de Acabe e o avisa que encontrou Elias. Inclusive no diálogo com Elias, ele sugere que o profeta Elias, esse tal Elias, era difícil de encontrar. Talvez ele se movesse muito, e voltaremos a isso desses movimentos do profeta. Acabe então vem para encontrar-se com Elias, e nesse encontro o rei chama a Elias de perturbador de Israel. É você mesmo, perturbador de Israel. Interessante como a ordem das coisas se inverte. Quem havia perturbado a nação? Quem havia sido o pior rei de todos? Levando o povo, junto com Jezabel, a adorar a falsos deuses como Baal e Azerá. Não havia sido justamente Acabe, o rei? E agora ele chama o único que buscava ser um mensageiro de Deus, que buscava trazê-lo de volta para o Senhor, de o perturbador de Israel. Parece que, infelizmente, é assim mesmo na história. Com frequência, os profetas, aqueles que trazem alertas de Deus, são vistos ou percebidos como os perturbadores, como os agitadores. No Novo Testamento, tanto tempo depois, na cidade de Tessalônica, houve a mesma acusação aos discípulos de Jesus. Aqueles que têm causado transtorno no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade. O profeta Elias rebate essa acusação, afirma que perturbadores são justamente aqueles que se recusam a obedecer os mandamentos do Senhor. Não deixa de ser uma ironia que os reais perturbadores chamem o profeta de perturbador. Outro profeta, Isaías, anos mais tarde, se referiu a esse tipo de postura dizendo: que aflição espera os que chamam o mal de bem, o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo.
Agora, respondendo a essa acusação injusta do rei Acabe, Elias sugere ao rei: convoque a todo o povo, convoque também a 450 profetas de Baal, a 400 profetas de Azerá, que eles façam o teste no Monte Carmelo sobre qual Deus é verdadeiro. Mas antes desse teste, pensemos por um momento no que estamos ouvindo. O Senhor envia alertas, o Senhor fala, o Senhor se comunica com a gente. Alguns ouvem, como Obadias, fazendo o que é certo. Outros, como Acabe e Jezabel, infelizmente, como a maioria do povo naquela época, seguem fazendo o que é mal. Pior que isso, chamam o mal de bem e o bem de mal. Quando Deus fala e a gente não quer ouvir, o que isso nos ensina, nos revela sobre o nosso próprio coração. Que bom que o Senhor fala para desafiar as nossas convicções, as nossas certezas. E aí chegamos a um confronto no Monte Carmelo. Chegou a hora de um teste importante. 450 profetas de um lado, mais 400 de Azerá, uns 450 de Baal, 400 de Azerá de um lado, Elias do outro lado. Só Elias. Todos, e o povo que foi convocado, reunidos no Monte Carmelo. O alerta de Elias ali é claro: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Até quando ficarão oscilando? Escolham um lado. Escolham apenas uma fidelidade. Nada de acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Devem escolher. E assim o confronto no Monte Carmelo está armado. Como era o costume da época, 2 novilhos sacrificados, cortados, colocados sobre a lenha de 2 altares. Em um altar, centenas de profetas de Baal começam a clamar para que o fogo se acenda no altar. Esse era o teste. Eles não deviam colocar fogo na lenha eles mesmos. Eles deviam pedir ao seu Deus que enviasse o fogo. E aí os profetas de Baal começam. Invocam o nome de Baal. Mas eles não têm nenhuma resposta.
seguem invocando desde a manhã até o meio-dia, mas sem resposta. Eles gritam, mas ainda não tem resposta. Eles dançam em volta do altar, mas seguem sem ter uma resposta de Baal. Elias, nosso personagem aqui, que poderíamos dizer bem humano, até zomba deles. Talvez vocês devam gritar mais alto, diz Elias. Talvez seu Deus esteja meditando, esteja ocupado. Talvez seu Deus esteja viajando. Talvez ele esteja dormindo. Melhor então gritar mais alto para ver se vocês conseguem despertá-lo. E foi o que eles fizeram. Gritaram mais alto, se cortaram até sangrar, como era seu costume. Entraram em transe o dia todo assim tentando, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Aí Elias entrou em cena. Chamou a todos, venham aqui. Ele pegou 12 pedras e consertou o altar, uma pedra para cada tribo dos filhos de Judá, dos filhos de Jacó. Cavou ao redor e encheu a valeta com água. Ele cortou o novilho e colocou os pedaços sobre a lenha. Pediu que trouxessem mais água em grandes jarras e que derramasse essa água em todo o altar, que molhe tudo o altar aqui. E depois ordenou que trouxessem mais água ainda e molhasse mais ainda todo o altar. Aí, depois de molhar o altar pela terceira vez, ele se aproximou e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. A história nos conta que no mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão, secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! De um lado, o povo se voltando para Deus e reconhecendo-o como o único Deus verdadeiro. Do outro lado, uma consequência trágica. Os profetas de Baal são presos e mortos. O que faz com que alguém siga acreditando e buscando a falsos deuses? Por que insistem em seus erros? Por que seguem achando que é questão de gritar mais alto, de dançar, de fazer qualquer coisa para seguir acreditando nos ídolos que elas fazem com as suas próprias mãos? Isso nos faz perguntar: por que seguir acreditando no que é falso, quando a alternativa que nós temos é a de ouvir e seguir o Deus verdadeiro?
Aí nossa história como que dá um turno, uma virada. Elias, um homem vitorioso no Monte Carmelo, agora está abatido. A notícia de que os profetas de Baal fracassaram e foram mortos enfurece a Jezabel. Ela envia uma mensagem a Elias ameaçando-o, dizendo que até o dia seguinte ela o mataria. Ora, o que uma ameaça de Jezabel poderia fazer com aquele homem que enfrentou as centenas de outros homens de profetas? Pois bem, surpreendentemente, ao ouvir essa ameaça de Jezabel, Elias teve medo. E Elias fugiu para salvar sua vida. Elias, que já vimos nessa história, que era alguém que possivelmente se movia bastante. Nessa parte da nossa narrativa nos conta que claramente Elias era um homem que aparece em movimento, em grandes deslocamentos, em fuga, talvez um pouco erráticos, em longas distâncias. Primeiro ele foi para Berseba, uma cidade de Judá cerca de 160 quilômetros ao sul, uma caminhada e tanto. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Lá ele sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Essa parte nos lembra até a história de outro profeta chamado Jonas, também debaixo de uma planta, também pedindo para morrer. Elias fala: já basta, Senhor. Já basta, Senhor. Também continua assim: tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Daí nos conta a história que ele dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Descanso, comida, bebida, mais de uma vez. Interessante como no momento de maior desânimo do profeta, a primeira providência de Deus para ele era o descanso, a comida e a água. A comida e a água que foram tão importantes em nossa história até aqui, é o que, junto com o descanso, renovam as forças do profeta. Algo tão prosaico, tão simples, mas tão necessário. Assim, renovado, ele caminha por 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. O Monte Sinai. Parece que eu já ouvi o nome desse monte em algum momento. O mesmo monte onde Deus havia falado com Moisés na sarça ardente. O mesmo monte onde o Senhor lhe havia falado a Moisés tantas outras vezes, entregando-lhe a lei do Senhor, revelando-se a Moisés de maneiras especiais. Por isso mesmo, um monte que era conhecido na nossa história agora como o Monte de Deus. Ali ele encontra uma caverna onde passa a noite. Podemos pensar, que bom que ele foi até o monte, então, para encontrar-se com Deus no monte, não é mesmo? Podemos nós até pensar isso, mas parece que Deus pensa diferente da gente.
tempo que Deus pergunta para Elias nesse diálogo curioso: o que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? Interessante que às vezes a gente quer buscar a Deus em certos lugares, em certas experiências, achando que a gente pode determinar como Deus irá falar, achando que a gente pode determinar como Deus vai se revelar para a gente. Eu vou ao monte. Eu vou a esse lugar. Vou fazer isso porque é isso que eu preciso. E aí Deus pergunta: o que você faz aqui, Elias? E Elias lhe responde: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Veja que curioso. Elias busca exaltar o seu próprio esforço. Senhor, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. Os outros não, os outros lhe abandonaram, mas eu, Senhor, estou aqui. Eu sou o único que restou. Elias diz que é o único. Será? Não ouvimos na história que Obadias havia salvado a vida de outros 100 profetas que eram fiéis a Deus? Não foi o próprio Obadias quem contou isso para Elias? Por que agora Elias convenientemente se esquece disso? Por que ele afirma ser o único fiel a Deus? O Senhor lhe diz para sair da caverna que ele, o Senhor, passará por ali. Daí vem um forte vendaval, tão intenso que as pedras se soltavam no monte. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento vem um forte terremoto. Tudo treme. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Labaredas e o fogo consumindo aquelas árvores ao redor. Mas o Senhor tampouco estava no fogo. Depois do fogo, veio um suave sussurro. Um suave sussurro. E o Senhor estava nessa suave voz do sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa. Saiu e ficou na entrada da caverna. E eu gosto muito desse quadro do Sigurd Koder, esse artista alemão. Elementos ali do vendaval, do terremoto com as pedras que quebraram, o fogo ali ao fundo. Mas em algo que não aparece para a gente, de onde vem essa luz, perceptível apenas talvez por aquele suave sussurro e suave brisa que levam algumas folhas que estão ali na mão do Elias. E Elias cobre o seu rosto, porque ele percebe que é o Senhor agora falando com ele. Nesse momento o Senhor lhe pergunta de novo: o que você faz aqui, Elias? Curiosamente, Elias responde a Deus da mesma maneira que respondeu antes. Tenho servido
Sou o único que restou. Querem me matar. E aí o Senhor, de uma maneira muito prática, lhe dá algumas instruções. Mas antes pensemos por um momento. Por que é que parece que mesmo quando a gente faz tudo certo, ou talvez até mesmo com mais frequência quando a gente faz tudo certo, justamente nessas horas parece que estamos mais suscetíveis a cansar e a desanimar? Porque parece que queremos tanto uma experiência com Deus, mas com a expectativa de que ela aconteça de um certo modo, de uma certa maneira. Quando Deus não nos fala no espetacular, no grandioso, mas nos fala no silêncio sutil, no suave sussurro. O que nós aprendemos com isso? E aí ouvimos essas instruções finais de Deus para Elias. Depois de revelar-se a Elias através de um suave sussurro, algumas palavras de orientação para Elias. Uma, para que ele volte pelo caminho por onde veio e vá até o deserto de Damasco. Lá deveria ungir a Azael como novo rei da Síria. Uma informação interessante, porque nos revela que Deus não era um Deus tribal apenas do povo de Israel, mas um que se importava com o destino das nações e que buscava conduzir a história de todos os povos em todos os lugares segundo os seus propósitos. O Senhor também lhe instruiu para que unja Jeú como novo rei de Israel. Que bom! Porque esse Acabe já tinha sido um desastre por tempo suficiente. O Senhor também menciona Eliseu, que seria o substituto do próprio Elias. E quem completaria a tarefa de Elias, completaria de uma maneira que também é a tarefa que o rei da Síria e o rei de Israel não poderiam completar. O que há de comum nessas instruções finais? O Senhor fala a Elias do futuro, daquilo que o Senhor ainda irá fazer, do que o Senhor ainda irá completar na história. Curiosamente, o enfoque do Senhor agora não estava tanto naquilo que Elias faria. Sim, ele faria ainda algumas coisas, mas em todas essas ações era como se ele já estivesse preparando o cenário para a próxima etapa, para aqueles que seguiriam a obra de Deus depois que ele, Elias, não estivesse mais presente, não estivesse mais por ali. O Senhor faz mais uma coisa. Se antes Elias havia se esquecido que havia outros 100 profetas fiéis a Deus, agora o Senhor lhe avisa que 7.000 outros servos fiéis não se prostraram diante de Baal. 7.000! Para quem achava que era o único que havia permanecido fiel, o Senhor lhe faz um último alerta de humildade. Há muitos outros fiéis, Elias, e farei minha obra também através deles. Quanto a você, siga fiel no que te peço e prepare aqueles que virão depois de você. Isso nos leva a alguns pensamentos finais. Por que tantas vezes achamos que somos imprescindíveis, indispensáveis? Como o Senhor nos ajuda a concluir a nossa parte, aquilo que nos cabe fazer, o que Ele pede de nós? Como que o Senhor nos ajuda e nos convida também a abrir espaço e a confiar que Ele seguirá fazendo a sua obra, através de tantos outros fiéis, que o Senhor quer e com certeza
seguirá usando na história para cumprir os seus bons propósitos que geraram vida lá naquela época. Seus bons propósitos que geram vida hoje, por onde Ele nos conduzir. Como o Senhor está conduzindo a gente e a história. Hoje, convidados a discernir como Deus está conduzindo a gente, como o Senhor está conduzindo a história. E qual é a nossa parte nessa história. Por isso, a primeira pergunta que eu queria deixar com vocês para meditarem nessa semana é que aquilo que o Senhor fala para Elias, o que você está fazendo aqui, medite nela colocando o seu próprio nome. O que você faz aqui, Ricardo? O que você faz aqui, Dona Tacaco? O que você faz aqui, Ziel? O que você faz aqui, Léo? Como nós respondemos a essa pergunta que o Senhor lhe faz hoje? Como você tem ouvido a voz de Deus e o que você tem respondido em palavras e ações? E a segunda pergunta que eu queria convidar vocês a meditarem essa semana é: que diferença faz em sua vida que o Senhor também lhe fale através de suaves silêncios e sussurros? Como que isso se dá? Como melhor prestar atenção a essa voz do silêncio do Senhor nas nossas vidas? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé assim, cantando essa canção. Tudo que sou, tudo que tenho está diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que
seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Passado, meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, pertence ao Senhor. Ofereço minha vida eu te dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente, me rendo a ti, meu Senhor. Suas vozes. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Obrigado, Ricardo, pela palavra dessa manhã. O texto que o Ricardo nos ajudou a refletir relata essa experiência de Elias, na qual nós vimos o que acontece quando o conflito e o tumulto do lado de fora encontra espaço na nossa vida do lado de dentro. Então, o confronto com os profetas falsos, aquela situação de ameaça, encontrou um espaço no coração de Elias, a tal ponto que era tensão do lado de fora, tensão do lado de dentro, e ele precisou se recolher para processar isso. E a gente também vive assim, esse mesmo dilema, né? Esse mesmo dilema. Muitas vezes as tensões que estão ao nosso redor encontram um espaço dentro do nosso coração e a gente se vê com ventos fortes, com terremotos e com fogo do lado de fora, ventos fortes e terremotos e fogo do lado de dentro. E o convite que o Ricardo nos fez hoje é de a gente encontrar esse espaço no qual a gente possa ouvir a voz de Deus no meio do sussurro, da brisa suave, para que seja essa brisa suave que reoriente a nossa vida, e não esse tumulto, esse fogo, esse vento e esse terremoto do lado de fora, que acaba encontrando espaço do lado de dentro.
Antes da oração final, eu quero agradecer a presença de algumas pessoas que nos visitam. Eu vejo algumas pessoas daqui. Não sei se eu vou conseguir dar um abraço em todas, mas quem estiver do lado não conhece, dá um abraço. E aí pergunta, há quantos anos você vem aqui? Tá bom? E que Deus nos ajude nessa semana a ouvir essa voz suave do Senhor no meio desses conflitos, né? Nós temos alguns pedidos de oração aqui. A Ana do Fumil pede para que a gente agradeça ao Senhor pela intervenção cirúrgica que ela passou, parece que foi exitosa, e agora está na fase de recuperação, mas tem um tratamento para seguir, então vamos orar por essa situação da Ana do Fumil. Nessa semana, o pai da Eli veio a falecer, o senhor Takeshi Murakoshi. Então, nós queremos pedir ao Senhor que conforte e console a família nesse momento de luto e de pesar. Tem outras pessoas que estão enfrentando lutas e situações difíceis que nós não temos ou os nomes ou a permissão de falar em público, mas que talvez vocês conheçam. Nós queremos apresentar também ao Senhor essas situações que o Senhor conhece, e para que o Senhor também, no meio desse tumulto, fogo e vendaval, o Senhor, com a sua voz suave, possa trazer conforto, segurança e orientação. Há um caminho a voltar, há algo a fazer, há futuro no meio dessas coisas todas. Vamos orar, então. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos ajuda a reorientar o nosso coração, a nossa mente, que nos ajuda a olhar para as situações nas quais nós estamos vivendo e muitas vezes situações onde o tumulto externo acaba determinando a nossa vida interna, onde as preocupações, as lutas, os conflitos, os terremotos, o vendaval, situações quentes como fogo, nas quais estamos inseridos, acaba fazendo com que a gente introjete e coloque dentro do nosso coração toda essa tensão externa, e aí nós nos perdemos do Senhor, nos perdemos de nós mesmos, mas que bom saber que o Senhor nunca nos perde. Que não há caverna no mundo que exista na qual o Senhor não possa nos encontrar. E eu peço então ao Senhor que, pela Tua misericórdia, uma vez mais, o Senhor nos encontre, seja qual for a caverna na qual nós estejamos. E que de uma maneira bondosa, assim como o Senhor fez com Elias, possamos ouvir uma vez mais Tua voz, descansar na Tua presença, ser alimentado e saciado pela Tua presença e pela Tua provisão, ser orientado pelo Senhor na direção na qual devemos dar, e que nosso coração possa ser nutrido pela esperança de saber que há futuro, que essa situação não tem a palavra final em nossas vidas, mas que é o Senhor que tem a palavra final em nossas vidas. E agora, quando nós, como igreja, nos reunimos para prestar culto ao Senhor, e agora saímos para a convivência dos nossos lares, famílias, e para iniciar uma nova semana, que seja essa voz suave que nos guie, que seja a Tua presença a nossa segurança, que seja a confiança na Tua provisão, cuidado e assistência a nossa esperança e alegria. Oramos por cada um de nós aqui presentes, oramos por esse mundo caótico no qual vivemos, cheios de ameaças, mortes e tragédias, que o Senhor nos permita olhar para esse mundo com um olhar de esperança
e vivemos uma vida de tal maneira que as pessoas que estejam ao nosso redor possam ver em nossas vidas essa esperança da tua presença em nós. E nós oramos assim confiados no amor de Deus Pai, que nos encontra em qualquer caverna, expresso no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós e nos trouxe para si e nos chama de amigos. E com base na unção, no poder, na companhia, no consolo e na orientação do Espírito Santo. Assim oramos confiados na graça de Jesus. Amém. Boa semana para todos vocês. Deus os abençoe. E esqueci. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Yeah.